Por que o senhor tomou essa decisão? Veja, aí há questões constitucionais muito importantes. E a minha decisão foi uma decisão de 60 dias para os setores envolvidos discutirem como viabilizar, se conseguir viabilizar, a implantação de um piso na área de enfermagem. É claro que é uma categoria que prestou um serviço inestimável no Brasil, merece todo o reconhecimento, e eu me associo a esse reconhecimento e acho que todo o tribunal. Quais eram os problemas constitucionais ali existentes? Porque criou-se um piso nacional, portanto, que se aplicava a todos os estados e a todos os municípios e a todas as empresas privadas, que vão dos grandes hospitais até os hospitais que são conveniados com o SUS. Quais são os problemas? Porque eu não tomei uma decisão da minha cabeça, eu ouvi muita gente, e muita gente participou e ofereceu dados e informações. Relativamente aos estados e municípios, a Constituição exige que quando você cria uma despesa pública, você indique uma fonte de custeio. Não foi indicada a fonte de custeio. Em segundo lugar, você não cria uma despesa desse vulto, mais de 5 bilhões para os estados, no meio do exercício. Existem regras constitucionais sobre o orçamento, sobre finanças públicas. Você cria novas despesas para o exercício seguinte de acordo com as receitas que você vai obter. Portanto, você não pode dizer subitamente para os estados, agora você tem que pagar mais 5 bilhões. E vai tirar da onde? Quando se instituiu o piso salarial de professores, a legislação cuidou de criar o Fundeb para financiar o piso nacional dos professores. Aí está perfeito. Portanto, no meio do exercício, criou-se para estados e municípios uma despesa de bilhões sem indicar a fonte de custeio e sem previsão orçamentária. Portanto, deve ter umas 3 ou 4 normas constitucionais violadas em relação a estados e municípios. Segunda preocupação que eu tive foi que a maior parte dos hospitais, santas casas e hospitais que são conveniados com o SUS, informaram: nós vamos ter que demitir em massa, porque estão aumentando drasticamente a nossa despesa. Em alguns casos você estava triplicando a despesa, estão aumentando, sem rever a tabela de reembolso do SUS. E, portanto, é uma lógica, é uma conta quase de padaria. Se você aumentou a despesa e não aumenta a receita, você quebra ou você gera a demissão em massa. Me pareceu um argumento bastante plausível, e a Constituição também tem uma norma dizendo que o papel do Estado é a busca do pleno emprego. Se eu vejo uma política e com dados concretos me dizem que dezenas de milhares de pessoas vão ser demitidas, eu preciso levar isso em consideração. Em terceiro lugar, o direito à saúde. O SUS funcionou extraordinariamente bem durante a pandemia. E, portanto, você, de repente, toma uma providência que pode gerar fechamento de hospitais e uma redução drástica no quadro de pessoal, isso, evidentemente, pode impactar o serviço de saúde. Portanto, a minha decisão, que ainda está sujeita à ratificação dos demais ministros, levou em conta esse conjunto de variáveis, não para impedir a implantação do piso, mas para pensar se há um mecanismo de custeio, como houve em relação aos professores, para assegurar essa opção legislativa. A opção de fixar o piso pode ser legítima, mas a não indicação da fonte de custeio faz com que fique sendo um sino sem badalo. E aí a Federação dos Hospitais já tinha orientado no sentido de descumprir, as santas casas dizendo que umas iam fechar e outras iam ter que demitir, a obra social da Irmã Dulce já avisou que vai fechar e, portanto, eu levei em conta esse tipo de preocupação com a saúde pública em geral. Eu, como toda a coletividade, sou muito grato a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil pelo papel que desempenham e, portanto, eu sou preocupado em viabilizar e não em dizer algo no papel que não possa ser concretizado na prática.